Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Manuela. Seja bem-vindo ao meu canal e finalmente, depois de 2 longos anos, eu estou de volta com um vlog de leitura e uma resenha de Harry Potter. Essa saga que eu iniciei em 2021 e eu não consigo terminar ela. É impressionante. Toda vez que eu me proponho a editar um vlog de Harry Potter, eu resolvo que eu tenho que ler um outro livro e eu não edito o vlog anterior, e assim está indo há 2 anos. Inclusive, queria deixar bem claro pra vocês que o vlog de leitura que vocês vão assistir agora foi gravado em dezembro de 2021, então eu tô guardando ele há muito tempo e eu simplesmente não fiz uma resenha de Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban. Tá guardado comigo aqui esse vlog há muito tempo e eu não fiz a segunda parte dele. Ai, sem comentários pra mim. Mas agora, finalmente, eu vou trazer todo esse materialzinho aqui completo pra vocês, fazendo jus a esse livro, o quanto ele merece um material incrível só pra falar dele, porque sim, Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban se tornou o meu livro favorito da saga inteira. Então fiquem aí com o vlog de leitura completinho, contando tudo que eu achei ao longo da leitura de Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban. Ai, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, começando aqui o 3º vlog de leitura de Harry Potter. Hoje a gente começa mais uma leitura aqui dos livros, eu tô super animada. Hoje a gente vai começar a ler Prisioneiro de Azkaban e eu tô muito feliz de começar essa leitura hoje, porque ontem eu tive a oportunidade de ir com os meus amigos lá no shopping assistir Harry Potter e a Pedra Filosofal no cinema. Os cinemas do mundo inteiro estão fazendo uma comemoração de 20 anos do lançamento do filme. Foi muito legal, vou deixar umas imagens aí pra vocês verem como que foi. Ontem eu filmei um pouquinho dentro do cinema, a sessão foi 3D, então foi muito legal. E eu nunca tinha tido a experiência de ver Harry Potter no cinema, porque como eu falei pra vocês, eu nunca nem li os livros, é a primeira vez que eu tô lendo, e eu nunca nem vi os filmes. Primeira vez que eu tive contato com isso, e ter contato justo com o primeiro filme no cinema, foi muito especial, foi muito legal, eu fiquei super encantada, mais apaixonada ainda pelo universo, e já na hora eu pensei, cara, amanhã eu preciso começar a ler Prisioneiro de Azkaban, porque senão eu vou ficar adiando a leitura, porque tem tanto livro pra eu ler, e eu não quero adiar mais as leituras de Harry Potter. Então ontem, tudo que a gente viveu lá assistindo o filme no cinema me deu um gás ainda maior pra começar essa leitura, e eu falei, não, hoje eu vou começar, não tem jeito, não quero nem saber. E bom, aqui estou eu com o meu livrinho, mais uma vez, acho que eu não preciso repetir, mas eu sempre falo de novo, eu não tenho ideia nenhuma mesmo do que se trata a história. Eu só sei que esse é um dos livros favoritos dos fãs. A minha amiga, que é super fã, a Vanessa, falou que esse é o livro e o filme que as pessoas normalmente mais gostam de Harry Potter. Então, talvez eu esteja criando uma super expectativa. Desde a primeira leitura eu me surpreendi muito. Com a Câmara Secreta eu fiquei ainda mais chocada com o potencial que existe por trás dessa história. E eu tô muito animada pra conhecer agora esse 3º livro, que se tanta gente ama assim, pode ter certeza que é uma história tão incrível quanto a primeira e a segunda. E é isso. Acho que eu não tenho mais nada pra falar. Vamos começar logo essa leitura, porque eu já percebi que esse livro é um pouco maior do que a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Se eu não me engano, tem umas 320, 330 páginas. Então é um pouquinho mais de chão esse vlog, vai provavelmente ficar maior. Mas vocês gostam, né? Vocês sempre falam que é pra eu gravar cada vez mais vlog de leitura de Harry Potter. Então vamos me ouvir falando bastante dessa história aqui agora nos próximos dias. Então vamos lá comigo começar essa leitura efetivamente. Bom, gente,
primeiro capítulo lido. Eu não sei porque toda vez que eu leio o primeiro capítulo dos livros de Harry Potter, eu fico com um sorriso bobo no rosto. Parece que é muito confortante essa história pra mim. E é literalmente a primeira vez que eu tô lendo ela, assim. A felicidade dele, eu falo isso em todos os vídeos, mas é porque é verdade. Ele é um personagem muito humilde. Eu acho que a gente precisava ter mais dessa humildade que o Harry tem em todos nós. E esse primeiro capítulo fala muito sobre o aniversário dele de 13 anos. Ele já tá acostumado a não ganhar nada, né? A não ser valorizado no dia do aniversário dele. Então, o dia do aniversário dele era só mais um dia pra ele. E ele finalmente recebe o primeiro cartão de aniversário, ele recebe presentes do Ron e da Hermione, do Hagrid. Então, eu achei muito fofo. O capítulo termina dizendo que, mesmo sendo muito fora do comum, naquele momento Harry Potter se sentiu como todo mundo, feliz pela primeira vez na vida, porque era o dia do seu aniversário. Então, assim, tipo, ver que ele finalmente tá sendo valorizado, né? Ele finalmente tem amizades verdadeiras, tem uma família que ama ele, né? Porque às vezes a gente pensa que família é só quem é de sangue, mas família também é quem tá no nosso coração. Então é muito bonito ver como o Ron e a Hermione são pessoas muito importantes pra ele, como o Hagrid é um paizão pra ele, né? Eu diria que ele é a pessoa mais próxima que ele tem de uma família, mesmo uma pessoa que cuida e se preocupa com ele. Então é muito fofo isso pra mim. Eu fico com um sorriso de orelha a orelha lendo esse primeiro capítulo. Isso foi assim com a Câmara Secreta também, foi assim com Pedra Filosofal, e eu tava entrando no universo, mas eu já tava lendo aquilo e eu já tava pensando, cara, eu vou gostar muito. Eu achei muito legal que a família do Ron ganhou na loteria, que eles ganharam o ouro e foram viajar pro Egito, e é isso que eu falo, a riqueza de detalhes e o quanto esse universo ainda pode ser explorado. Eu achei muito legal eles falarem dos bruxos que eram antigos lá do Egito e as magias que eles faziam. Eu sou fissurada na cultura do Egito, então introduzir isso eu achei muito joia, porque até então a gente ainda tava vendo muito ali próximo daquela cultura da região que eles moram, né, que é a Inglaterra, Londres, então tudo meio europeu ainda, então achei muito joia eles terem trazido, tipo, eles foram viajar pro Egito e falar da magia que existe lá, sabe, como se, tipo, realmente os bruxos estivessem presentes no mundo inteiro. Eu gostei muito da Hermione na França também, eu achei legal que o capítulo começa com eles fazendo um dever de casa falando sobre outros bruxos antigos, então você meio que consegue aprimorar ainda mais o teu conhecimento sobre a história do mundo bruxo. Você já percebe que aqui o Harry tá com 13 anos, né, então ele já vai tá amadurecendo, tem algumas coisas que já não são como antes, assim. Por exemplo, eles já podem fazer algumas coisas sozinhos, né, então visitar Hogsmeade, que eu não sei exatamente o que é ainda, mas é um lugar aqui que eles precisam de autorização dos pais, então quer dizer que eles já estão mais grandinhos, né, ele tá indo pro 3º ano dele em Hogwarts. Eu gostei muito dos presentes que ele ganhou também, do livro monstruoso dos monstros, que ele ganhou do Hagrid. É esse o nome? Não tenho certeza agora, deixa eu conferir. Livro monstruoso dos monstros. Ó, minha memória tá boa, minha memória receita tá boa ainda. Eu gostei também do negócio que a Hermione comprou pra ele de manutenção de vassoura. Você vê o quanto o quadribol é um esporte importante pro Harry, e eu particularmente amo todas as cenas que envolvem quadribol nos livros, são as que eu mais me empolgo e me divirto, assim. O presente do Ron também achei super divertido. É a cara do Ron. É o tipo de presente que é a cara do Ron, assim, bem a cara da família Weasley. E, enfim, eu tô animada pra continuar a leitura, mas agora eu vou parar por aqui, porque eu tenho algumas coisinhas pra fazer, e mais tarde eu volto pra gente ler um pouquinho mais e conversar mais sobre Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Gente, eu fiquei lendo esse livro e eu simplesmente esqueci. Eu esqueci que eu tinha um vlog pra gravar. Eu cheguei em 30% do livro, eu li as 100 primeiras páginas numa sentada só. E eu esqueci que eu precisava voltar a falar com vocês sobre isso, então aqui estou, vamos falar desses primeiros 30% de Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban. Primeira coisa que eu queria falar é que eu estou muito, mas muito feliz que o Harry está crescendo, tomando iniciativas, e ele simplesmente catou as coisas dele e se mandou da casa dos Dursley, porque ele não aguentava mais ser humilhado lá dentro, e assim, bem que fez. Melhor coisa que aconteceu nesse começo de livro, pra mim, não poderia ter algo melhor. Aquela tia Guida, acho que é o nome dela, chegou falando mal do Harry, falando mal dos pais dele. Meu Deus do céu, o menino aguentou até demais. E eu achei muito legal o Noitibus ambulante. Gente, eu tenho muito cuidado para falar nomes aqui, porque eu realmente não sei como é que se pronuncia, eu estou aprendendo. É um universo com muitas riquezas e eu nunca sei muito o que esperar de Harry Potter, porque, bom, fantasia permite que a gente crie em cima de qualquer coisa algo incrível. Então, assim, um ônibus que te leva para literalmente qualquer lugar em poucos segundos
Eu achei muito legal. E uma coisa que eu achei legal de eu falar, que eu sempre falo isso aqui nos vlogs, é que eu quero saber o que é o título do livro o quanto antes possível, né? Pra que faça sentido com a história. E aqui já fica claríssimo, bem no começo do livro, a gente já conhece quem é o tal do prisioneiro de Azkaban, que é o Sirius Black. Ele sai, inclusive, no Jornal dos Trouxas. Eu fiquei até bem surpresa, né? O cara realmente é bem perigoso, porque ele era um dos seguidores do Voldemort. E ele matou lá uma galera, ele cometeu crimes que fez ele ser preso em Azkaban, que é uma prisão de segurança máxima. Ele era um prisioneiro importantíssimo lá dentro, que deveria ficar trancafiado às 7 chaves, mas o bicho fugiu, né? E agora tá todo mundo procurando ele. Inclusive, o Ministério da Magia faz toda uma movimentação pra manter o Harry em segurança, porque dizem que ele sai da prisão atrás do Harry, né? Pra vingar o que aconteceu com o Voldemort. E uma coisa que eu acho interessante de falar aqui é que eu gostei muito desse período em que o Ministério da Magia fica cuidando do Harry ali no Beco Diagonal, né? Porque afinal ele foge de casa, ele foge da casa dos Dursley e todo mundo fica super preocupado. Quer dizer, todo mundo entre muitas aspas, né? Os Dursley não estão nem aí. Mas o pessoal do Mundo Bruxo fica muito preocupado porque o Harry é uma pessoa muito importante pra eles. O Sirius Black está solto, então eles precisam saber onde é que o Harry tá. E o próprio Fudge, que é o ministro da magia, vai lá e abriga o Harry numa hospedaria no Beco Diagonal para que ele fique seguro. E esse tempo eu acho muito legal, assim, esse momento em que o Harry se permite conhecer o Beco Diagonal e conhecer mais sobre a cultura dos bruxos, mais sobre o que eles podem oferecer a ele. Ele conhece também a Firebolt, que é a nova vassoura. Ai, eu achei muito legal essa parte. E eles dão uma descrição incrível, assim, dos materiais que são usados para fazer uma vassoura de quadribol. Também é o período em que ele reencontra o Ron e Hermione, né? É o período em que a Hermione adota o bichento. Achei muito fofinho o gatinho dela, me lembrou inclusive o meu gatinho, o Mal. E não de descrição, mas de o gato ser meio louquinho da cabeça, sabe? E esse começo desse livro é muito legal porque eu sempre falo, né? Essa chegada deles em Hogwarts tem que ser diferente. E eles conseguiram inovar aqui de novo, né? A autora mudou de novo a forma como eles chegam em Hogwarts. E era disso que eu queria falar com vocês, que eu acho... Posso estar falando besteira, mas eu acho que esses carinha que estão na capa aqui desse livro são os Dementadores, que aparecem nessa chegada deles em Hogwarts. Vejamos se eu entendi. Fãs de Harry Potter, eu estou aprendendo sobre o universo. Eu não tenho certeza de nada do que eu estou falando. Até onde eu compreendi dessa leitura, os Dementadores são os guardas de Azkaban. E eles, quando estão presentes no local, eles sugam a felicidade, eles tiram a felicidade e a alegria das pessoas. E é por isso que as pessoas se sentem tão mal na presença deles, e é por isso que o Harry, inclusive, desmaia quando ele vê um Dementador no Expresso de Hogwarts. Sendo bem sincera com vocês, eu achei tenso, sabe? Eu tenho a impressão que esses caras vão ser importantes pra essa história, assim, pra eles terem sido inseridos dessa maneira tão sombria. Posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira, mas... como eu disse, eu não sei direito do que eu estou falando, porque é a primeira vez que eu estou lendo este livro. Mas eu tô gostando muito, mas muito dele. Assim, tipo, realmente tá sendo uma leitura muito legal, me prendeu fácil, igual os outros livros. E eu vou comentar com vocês um negócio que eu já achei de diferente de A Câmara Secreta e A Pedra Filosofal, que eu já senti que essa leitura é um pouco mais sombria. Eu sinto que ele vai amadurecendo, o Harry vai amadurecendo, ele vai ganhando idade, e as histórias e as coisas que ele vai vivendo vão ficando mais tensas conforme a idade vai crescendo, né? Então é bem interessante ver como todo mundo ainda tem essa preocupação de não querer contar pro Harry as coisas que acontecem na vida dele por medo dele se machucar, medo da forma como ele vai reagir, mas você já percebe aqui na leitura desse livro que ele já tá mais preparado para as coisas que vão acontecer com ele. Eu acho que existia uma ingenuidade muito grande ali em A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta, porque ele ainda estava descobrindo esse mundo, mas eu tenho a impressão que agora ele já tá bem situado o suficiente para trazerem essas coisas mais tensas, essas coisas mais viscerais pro universo, sabe? E ele descobrindo de verdade a história dele, descobrindo de verdade quem ele é, descobrindo os poderes dele, porque afinal a gente vai ao longo dos livros conhecendo mais sobre a pessoa do Harry, mais sobre a personalidade dele, mais do que ele é capaz de fazer. E eu parei mais ou menos naquela parte ali em que eles
já estão em Hogwarts, eles já chegaram na escola de novo e eles já estão tendo aulas com novos professores. Então eu queria falar que eu gostei muito dos 2 novos professores que a gente já conheceu até aqui, que é o professor Lupin, que a gente conhece ele no Expresso junto com o pessoal, que é quando ele dá um chocolatinho pro Harry recobrar as energias dele depois dele ter visto o Dementador. E eu achei isso muito legal, o fato de, tipo, um chocolate ajudar as pessoas a voltarem a serem alegres e felizes, assim, sabe? Acho que conversa muito com a realidade isso, então eu achei bem legal. E a professora Sibila, que é assim que fala o nome dela, que é a professora de adivinhação, que eu achei muito genial. Sério, eu achei muito legal a disciplina que ela dá, que é para as pessoas aprenderem a ler e descobrir mais sobre o futuro. E eu achei muito legal, inclusive, um negócio que eu queria comentar é que a Hermione não é boa. Pela primeira vez na vida, a Hermione não é boa em uma matéria, porque ela é uma pessoa muito cética. Você vê isso nela, que ela realmente é uma pessoa muito cética, que ela aprende a partir dos livros, que ela é muito presa à teoria. Não significa que ela não seja uma bruxa excelente, até porque todo mundo sabe que ela é uma bruxa incrível. Ela estuda muito pra isso, mas eu achei interessante ver que a Hermione não é 100% perfeita, sabe? E tá tudo bem você não ser 100% perfeito. Não sei se vai ser trabalhado no livro, mas eu ia gostar de ver a Hermione se desconstruindo, sabe? Lidando um pouquinho com as imperfeições dela. E além deles, eu não posso deixar de falar do Hagrid, que é um dos meus personagens favoritos de todos os livros de Harry Potter. Tornar professor em Hogwarts, ele é professor de trato de animais, acho que é alguma coisa assim a disciplina dele. Ai, eu achei muito fofo. Eu achei muito fofo o Dumbledore dar essa oportunidade pra ele de mostrar esse talento incrível que ele tem com animais e fazer com que as pessoas aprendam com ele a partir desse talento que ele tem. Parei exatamente nessa parte em que o Hagrid vai dar a primeira aula dele e o Draco faz um escândalo porque ele não sabe lidar direito com os animais. Ele vai lá e estraga de propósito a primeira aula do Hagrid, porque ele é simplesmente um chato. É só por causa disso, porque ele gosta de ser chato. E ele ofende o hipogrifo, acho que é assim o nome, que você não pode ofender ele, né? Mexeu com o Hagrid e mexeu comigo. Então eu parei mais ou menos nessa parte, já foram as 100 primeiras páginas do livro e eu tô gostando muito, assim. Tô gostando mesmo. Não sei dizer ainda se esse livro é meu favorito, mas vou ser bem sincera, possivelmente esse é o começo de livro que eu mais gostei dos 3. Acho que ele é bem diferente dos outros 2, ele amadurece de uma forma mais perceptível e não sei, eu tô sentindo que vem coisa boa por aí. Gente, cheguei em 50% da leitura de Harry Potter e assim, hoje estou num dia que estou completamente abalada psicologicamente porque eu assisti, ou melhor dizendo, reassisti o Espetacular Homem-Aranha 2. E assim, estou devastada só de lembrar da cena da morte da Gwen. Alerta, spoiler aí, pra quem não assistiu o Espetacular Homem-Aranha 2, vai assistir. Mas ai, eu choro toda vez quando a Gwen morre. Mas enfim, vamos focar no que é importante aqui, que é O Prisioneiro de Azkaban, o 3º livro de Harry Potter. Bom, depois que eles revistam Hogwarts inteira e não acham o Sirius Black em lugar nenhum, tem algumas coisas interessantes e bem legais e bem surpreendentes que aconteceram durante essa leitura que eu queria comentar com vocês. E a primeira delas é a primeira derrota do Harry em um jogo de quadribol. Meu Deus, como meu coração doeu, Jesus Cristo! Quem acompanha esses meus vlogs de leitura de Harry Potter sabe que as cenas de quadribol dos livros são uma das coisas que eu mais gosto. Se duvidar, são as cenas que eu mais gosto dos livros. Eu me divirto demais lendo as cenas de quadribol. E a dor no coração que foi ver eles perderem essa partida, sabendo o quanto eles se dedicaram, o quanto o Olívio estava surtado pra ganhar, porque, né, é o último ano dele em Hogwarts e ele tem o sonho de ganhar a Taça das Casas, sendo o capitão, né? Quer dizer, não é a Taça das Casas, né? É a taça do torneio de quadribol. Eles ganham no final do ano a casa que somar mais pontos é que ganha a Taça das Casas. Acho que é isso, né? Posso estar meio confusa, mas, como eu digo, tenho licença poética pra estar confusa. Eu fiquei com muita dó deles, gente. E assim, tipo, o Harry não tem culpa, sabe? Ele tava fazendo o melhor dele, a Hermione fez até aquele feitiço pra ajudar ele com o óculos que ele não tava enxergando com a chuva. E ai, por que sinistro? Por quê? Por que ele tem que tá vendo esse cão, cara? Por que, meu Deus do céu? Por que os dementadores entraram no campo? Por quê? Meu Deus do céu, eu estou muito rouca. Eu fiquei muito triste. O Harry não teve culpa do que aconteceu e ai,
Eu entendo que talvez o Lufa-Lufa merecesse ganhar também, né? Tem um outro personagem lá, acho que é Cedrico Diggory, que fala que é o nome dele, que pelo visto é um crush da galera, né? Talvez Lufa-Lufa realmente tenha merecido ganhar esse jogo, porque, bom, o Harry caiu, se desequilibrou e quase morreu. Que dó da vassoura do Harry, a Nimbus toda destruída, gente, coitadinho, cara. O que ele vai fazer agora? Meu Deus, eu tô nervosa. Eu não quero que os jogos de quadribol acabem, que eles percam de novo. A minha sanidade mental depende que eles ganhem esse jogo, sabe? Depende que eles ganhem esse ano pelo Olívio, pelo Harry e por mim. E é claro, eu não posso deixar de falar do Fred e do Jorge sendo amigos incríveis pro Harry, dando um dos melhores presentes de Natal que eu acho que o Harry poderia receber, que é o mapa do Maroto. Vou ser bem sincera com vocês, esse nome não me era estranho, só que eu não tinha ideia do que era, né? Eu nunca pensei que talvez o mapa do Maroto fosse literalmente um mapa. Você não espera direito as coisas serem muito literais em Harry Potter, né? Porque aqui a gente usufrui total da nossa imaginação pra criar as coisas na nossa cabeça. Aí quando você vê uma coisa que ela é bem literal, assim, sabe? Demora um pouco pra associar, mas eu achei muito legal a existência desse negócio que faz com que você descubra passagens e locais desconhecidos pra andar por Hogwarts, assim. Explica totalmente por que o Fred e o George, eles simplesmente aparecem nos lugares, assim, sabe? Tipo, eles brotam e do nada ali perto do Harry, sabe? Achei muito legal eles darem isso de presente pro Harry, eles saberem o quanto o Harry queria ir pra Hogsmeade, né? Quanto ele queria conhecer aquele lugar e não podia porque não foi autorizado, né? Por tudo que tá acontecendo com o Sirius Black. E eles fazem essa gentileza pra ele, né? Simplesmente dão algo que é super valioso pra eles, né? Afinal, o mapa do Maroto foi algo que eles descobriram e que era, tipo, super sigiloso e perigoso. E eles, sei lá, eles veem que chegou a hora deles passarem pra frente, sabe? Pra que outras pessoas façam besteira, para que outras pessoas façam coisas erradas, basicamente isso, sabe? E a gente sabe o quanto o Harry é uma pessoa correta, mas assim, gostei muito de ver ele burlando as regras, foi divertido e valeu muito a pena, porque, bom, se ele não tivesse recebido esse mapa do Fred e do George, ele talvez nunca, quer dizer, não sei se nunca, né, mas talvez demoraria mais pra descobrir boa parte da história dele, uma parte, assim, super significativa sobre o dia que os pais dele morreram. Achei sensacional, fiquei de queixo caído com essa metade desse livro, descobri toda a relação do Sirius Black com o Harry, entendeu por que o Sirius Black tá atrás dele, não é algo que a gente entendeu ainda claramente, mas já percebe-se que tem um propósito, tem uma bagagem por trás, afinal, o Sirius Black é padrinho do Harry, é tipo, meu Deus, cara, eu amo as conexões, eu amo todas as conexões. Não tem uma ponta solta nessa história. E assim, a hora que eu tava lendo aqui, que eu li que o Sirius Black tinha um melhor amigo, e o melhor amigo dele era Thiago Potter, eu fiquei assim, ó, meu Deus. E daí tudo fez muito sentido. E o Sirius ser a pessoa que sabia onde os pais do Harry estavam escondidos. E ter sido ele que entregou eles pro Lord Voldemort. Meu Deus, cara, tipo, inacreditável, sabe? Eu estou na metade do livro agora, né? Eu não sei se as peças estão totalmente encaixadas ou se eu acho que elas estão encaixadas, né? Ou se alguém fez eu acreditar que elas foram encaixadas e, na verdade, elas não estão nada encaixadas. Existe toda uma coisa por trás. Porque eu vou ser bem honesta com vocês. Eu cheguei nessa metade desse livro e eu não sei se eu acho que o Sirius Black é essa pessoa de todo ruim, assim, sabe? Eu estou ficando calejada, talvez, assim, nessas histórias de Harry Potter. Então, talvez eu não esteja acreditando tanto que o Sirius Black seja essa pessoa horrível que dizem. Afinal, ele era melhor amigo dos pais do Harry, sabe? Como assim ele simplesmente se virou pro lado das trevas? Tem caroço nesse angu. Tem coisa aí por trás e eu tô muito ansiosa pra descobrir o que é. Temos mais 50% do livro ainda pra ler, mais 160 e poucas páginas ainda pela frente. Muita água vai rolar nesse rio, muita história ainda vai ser contada, muita coisa ainda vai ser desvendada e eu tô muito animada. Eu tô tão animada quanto o Harry pra descobrir o que vem por aí. Então eu parei nesse momento exato em que eles acabam de ouvir a professora Minerva, o Hagrid, o Fudge, o professor Flitwick, todo mundo conversando ali no bar. A história inteira do Sirius Black, a relação dele do Harry, é o momento que o triozinho ali escuta tudo e tá todo mundo sem palavras e eu estou igualzinha a eles, ansiosíssima pra ver o que vai acontecer a partir de agora. Parei minha leitura aqui nesse quarto dia pra conversar com vocês
entrei agora nos 65% do livro, mais ou menos. Eu li só 2 capítulos desde que eu conversei aqui ontem com vocês de madrugada. E, gente, tá um calor nessa cidade, meu Deus do céu, que agonia que é ler um livro que se passa no inverno, no frio, num verão de 30 graus. Eu queria muito ter lido esse livro no inverno, que eu acho que seria ainda mais aconchegante, eu entraria ainda mais na vibe, mas eu tô amando essa leitura. Eu queria dizer que, assim, eu estou com muita raiva do Draco, mas eu estou com muita, mas muita raiva do Draco. Como assim ele conseguiu tornar a história que ele causou na aula do Hagrid em um processo, cara? Como assim? Que ódio que eu tenho de gente rica, mimada, meu Deus do céu, o Pia nem tá com o braço caindo, ele tá fingindo e o Hagrid tá sendo processado. E o coitado do bicuço hipogrifo que não tem culpa de nada, tá sendo julgado, sentenciado. Podem falar o que quiser, eu não gosto do Draco, nunca vou gostar do Draco. Daí, daqui 6 meses eu pago a minha língua e venho aqui gravar um vlog falando, eu gosto do Draco. Mas até então, até este momento, eu não gosto dele. Ele é o personagem que eu mais detesto aqui nesses livros, depois dos Dursley. Na verdade, sim, tem várias pessoas pra se detestar no universo de Harry Potter, né? Mas eles são os que eu mais detesto. Ron e Hermione ficaram até aliviados que eles encontraram uma forma de distrair o Harry, né? Esse processo que o Hagrid tá sofrendo acabou se tornando uma forma de distração, pra que o Harry esquecesse um pouco a história envolvendo o Sirius Black, não buscasse vingança imediata, porque a gente vê que quando o Harry escuta dos professores toda a história dele, sobre tudo que aconteceu na vida dele, tanto que são essas as lembranças que ativam na cabeça do Harry quando um dementador chega perto dele, é disso que ele se lembra, dos gritos da mãe, dos berros da mãe, do pai dele tentando se desvencilhar, e o que ele escuta do pai dele é num momento muito importante da história, que eu acho que vai ser muito importante e que eu acredito que seja algo que vai ser decisivo lá no final, que é o patrono do Harry. Eu não entendi direito exatamente o que é um patrono, eu acho que nos próximos capítulos eu vou entender melhor, porque assim como eu, até o Harry tá um pouco confuso sobre o que ele é e como que ele funciona, mas eu achei muito interessante comentar, porque eu gostei muito, eu acho que tem uma simbologia muito bonita o patrono. Sei lá, eu sinto que isso aí vai ser muito importante em algum momento pro Harry, porque isso é um feitiço muito poderoso que normalmente bruxos mais avançados fazem, que o professor Lupin tá ensinando o Harry pra ele se proteger dos dementadores, né? Pra evitar que aconteça que nem aconteceu no jogo contra a Lufa-Lufa, que o Harry caiu da vassoura e quebrou a vassoura dele em 1000 pedacinhos, quando ele viu os dementadores lá, e aconteceu tudo aquilo que eu já conversei com vocês aqui no vlog. E falando em vassoura, não posso deixar de citar que o Harry ganha uma Firebolt, assim, chocando um total de 0 pessoas, porque eles não iam introduzir uma vassoura nova nesse livro pro Harry não usar ela. Aí o que vai acontecer? Era óbvio que isso ia acontecer, era óbvio que ele ia ganhar de Natal uma Firebolt, só que a gente não sabe de quem que ele ganhou. Eu achava que ele tinha ganhado ela do Sirius Black, eu ainda acho que ele ganhou essa Firebolt do Sirius Black, eu não duvido nada que tenha sido dele, mas como a mesma Hermione pensa e fala pra professora McGonagall que ela acha que a vassoura tá enfeitiçada e eles acabam confiscando a Firebolt do Harry, eu também acho que ela foi dada pelo Sirius Black, mas eu não acho que ela está enfeitiçada. Posso estar errada? Posso estar errada, porque como vocês estão vendo aqui, o próximo capítulo que eu vou ler é justamente o jogo da Grifinória versus Corvinal, e ele vai usar a Firebolt dele. Então eu estou com um pouco de medo, vai que aqui eles vão descobrir que ela realmente é uma vassoura enfeitiçada. Não sei, não quero que eles percam o torneio desse ano, por favor, que dê tudo certo nesse jogo, estou apreensiva. E eu parei a minha leitura mais ou menos no final do capítulo em que o professor Lupin conta pro Harry como que um dementador meio que mata uma pessoa, né? Ele tira a alma dela, ele não efetivamente mata a pessoa, né? Ele dá o beijo da morte, alguma coisa assim, beijo do dementador. Eu não vou lembrar o nome, mas ele encosta a boca na pessoa e ele suga a alma dela. E, gente, eu achei isso bem intenso, assim. Já estou me preparando psicologicamente pra ver alguém perder a alma no final desse livro por causa de um dementador. E eu achei interessante essa dinâmica, né? E principalmente o fato de que eles falam que o Sirius Black não é afetado pelos dementadores. E eu não tenho muitas ideias do porquê, não. Sinceramente, eu não consigo pensar muito do porquê que ele não é afetado pelos dementadores. Não é possível que ele tenha uma alma
tão assim evoluída a ponto dele não sentir nada, mas eu tô bem curiosa pra saber o porquê que o que eles fazem não tem efeito no Sirius Black, porquê que ele continua tão forte mesmo depois de 12 anos em Azkaban, principalmente agora que eu parei nessa parte final em que eles estão todos reunidos na sala comunal da Grifinória e depois do Harry e do Rony terem ficado bravos com a Hermione por ela ter falado pra professora McGonagall que ele tinha ganhado a Firebolt e a professora ter confiscado a vassoura dele pra analisar se não tinha nenhum feitiço, eles ficarem meio brigadinhos, eles estão se resolvendo, mas como a gente vê ao longo desse livro, o Bichento e o Perebas, o gato da Hermione e o rato do Rony não se dão bem. E agora, nesse exato momento, eu parei na parte em que o Rony sobe no quarto deles e vê o lençol todo ensanguentado e não acha o Perebas. E eu estou com muito medo do Bichento ter matado o Perebas. Posso falar um negócio pra vocês? Eu acho que até existe uma analogia aí, porque eu sinto no âmago do meu ser que o Rony e a Hermione vão namorar. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu não sei porquê, mas eu sinto que tem uma vibe enemies to lovers ali no meio, sabe? Pessoa que gosta de romance, que tá lendo Harry Potter pela primeira vez, vocês vão entender do que eu tô falando. Eles brigam igual gato e rato o tempo inteiro. Então, por isso que eu acho que tem essa analogia ali no meio, sim. Tá um calor dos infernos aqui, tá de noite já na minha cidade e eu vou continuar lendo. Eu não quero nem saber. Eu vou ligar ventilador, ar-condicionado e ao invés de dormir, que era o que eu deveria fazer, eu vou continuar lendo. Falta menos da metade agora pra eu terminar essa leitura e eu não quero parar, porque tá muito bom. Tipo, muito, muito bom mesmo. Eu tô amando esse livro. E eu lembro que eu tinha falado que eu achava que seria muito difícil algum desses livros bater a Câmara Secreta, né? Eu não sabia muito o que esperar. Mas, gente, sinceramente, Prisioneiro de Azkaban tá me surpreendendo muito. Eu tô gostando muito, muito, muito desse livro, assim. Tá caminhando pra uns lugares inesperados, pra umas coisas muito legais. Eu tô muito animada pra saber o que vai acontecer nessa próxima metade do livro, porque eu acho que agora o bicho vai pegar. Eu acho que agora as coisas vão começar a acontecer, porque eu sinto que vem aí o encontro do Harry com o Sirius. E eu quero muito uma explicação. Eu quero muito ouvir da boca do Sirius o que ele tem pra dizer de tudo isso que tá acontecendo, de tudo isso que ele se envolveu e a verdade dele, pelo menos, sobre o que aconteceu na noite que os pais do Harry morreram. Eu preciso saber disso e eu sinto que esse livro vai me dar essa resposta. E se não me der, bom, eu tenho mais 4 ainda pra ler, né? Quinto dia deste vlog de leitura, 80% do livro lido e cara, como aconteceu coisa, meu Deus do céu. Mas antes de tudo, eu queria comentar que eu não entendo a cidade que eu vivo. Eu simplesmente não entendo. Ontem eu estava derretendo de calor, eu estava derretendo. E era de noite já. E hoje acordou com esse clima super fechado e perfeito pra reta final desse livro. E ó, gente, eu devorei, cara. Foi acontecimento atrás de acontecimento, acontecimento atrás de acontecimento, queixo caído atrás de queixo caído. E eu preciso falar com vocês, porque aconteceu muita coisa. Tanta coisa que eu fiz uma lista no meu celular. Eu literalmente fiz uma lista no meu celular só de coisas que eu preciso comentar com vocês. Tá dando pra ver? Ó, isso aqui são coisas que aconteceram nesses 20% que eu li. Aliás, 15% que eu li ontem até 65%. Gente, em 15% aconteceu muita coisa. E eu posso provar. Bom, como eu tinha falado ontem pra vocês, eu tinha parado justamente no capítulo em que aconteceu o jogo da Grifinória contra a Corvinal e eles ganham o jogo. Foi muito bom ver eles recobrando as energias. Inclusive, queria dizer que eu acho que vem uma crush do Harry por aí. Se eu não me engano, a apanhadora da Corvinal, acho que é isso o cargo dela no time, a Cho Chang, o Harry já tá meio apaixonadinho por ela. Eu já consegui perceber isso. E assim como eu acho que vai ter coisa entre o Ron e Hermione, eu acho que vai ter coisa entre o Harry e a Cho. Uma pena, porque eu ainda estou muito com o cernezinho da Gina dentro de mim por causa de A Câmara Secreta. E eu queria muito ver a Gina realizando o sonhozinho dela de ficar com o Harry. Ai, claro, ainda nesse jogo, eu tenho que comentar uma coisa que eu achei muito legal, que acho que foi uma vingança ótima, que é o Harry projetando um patrono na direção dos dementadores que apareceram no campo, que na verdade era o Draco, o Crabbe e o Goyle disfarçados de dementadores. Gente, que sabor que foi ver o Dumbledore indo castigar eles depois deles fazerem essa brincadeira de mau gosto com o Harry. Que
sabor que foi este momento, meu Deus do céu. E falando em momento que sabor, teve mais um que eu vou comentar mais pra frente com vocês, que sério, eu queria ter feito isso. Se eu pudesse entrar no livro e escolher uma parte pra ter feito, eu teria feito isso. Nossa, como eu teria feito isso, mas eu já vou falar pra vocês o que é. E voltando pra ordem cronológica das coisas que estavam acontecendo aqui, depois dessa partida, eu acho, é que o Sirius Black entra no castelo de novo e ele ataca a cama do Rony. Como assim, cara? Como que ele conseguiu isso? A gente descobre depois como é que ele conseguiu, né? O Neville tinha perdido o papelzinho dele de senhas, porque depois que o Sirius Black entrou na sala, tentou entrar, na verdade, né? Ele não chegou a entrar na sala comunal, eles trocaram os quadros e saiu a Mulher Gorda e entrou o Sir Cadogan, que é um cara piradão da cabeça, um dos quadros piradões que existem lá em Hogwarts. E ele ficava mudando as senhas o tempo todo. E o coitadinho do Neville anotou a senha num papelzinho, perdeu e o Sirius Black achou. E ele entrou na sala comunal da Grifinória e atacou a cama errada, né? Porque ele queria o Harry e acabou encontrando o Rony. E, gente, que tenso, sério. Eu comecei a ficar muito tensa a partir daí. Lendo tudo que tava vindo agora do livro, eu começava a desconfiar de tudo, a ficar atenta, a prestar atenção em cada um dos detalhes. E eu acho que justamente porque eu fiz isso, eu consegui acertar uma das teorias mais legais do livro. E eu tô muito orgulhosa de mim que eu acertei essa teoria. Quer dizer, ela ainda não se confirmou 100% ainda. Mas quando eu for falar dela, eu acho que ela vai se confirmar. Aí vocês vão entender o porquê eu tô tão feliz por ter acertado ela. Ah, e claro, eu não posso deixar de falar da Hermione nesse livro. Gente, o que está sendo a Hermione? Que dozinha dela, meu Deus, a menina quis agarrar o mundo com os dois braços e tá caindo tudo, assim, principalmente depois que o bichinho ataca o Perebas. A gente não sabe exatamente se o Perebas morreu, o que aconteceu com ele, se o bichinho comeu ele ou não, e a Hermione fica se sentindo muito mal e os meninos se afastam dela e o Hagrid acaba tendo que pedir pra eles voltarem a ficar perto dela porque ela tá muito mal, ela tá muito desesperada com tudo que ela tá tendo que fazer e eles acabam voltando a ser amigos. E eu fico feliz que isso acontece porque eu gosto muito, muito, muito desse triozinho junto e dá uma dosinha de ver a Hermione sozinha. Mas sério, a menina, meu Deus do céu, ela vira outra personagem, é impressionante. Ela larga uma disciplina, a disciplina de adivinhação, porque como eu falei pra vocês, ela é bem cética, né? É uma pessoa muito difícil aprimorar os poderes dela em relação a ver o futuro e tal, ela não acredita nisso, então ela meio que não se abre pra poder conhecer esses poderes, pra poder ler uma bola de cristal, por exemplo. Ela acaba abandonando essa disciplina. Eu fiquei chocada, eu pensei assim, meu Deus do céu, a coragem de enfrentar um dos piores medos dela, né, que a gente vê em uma das provas e exames finais que um dos maiores medos da Hermione é tomar bomba em tudo, né, então, tipo, imagina, você simplesmente abandona uma matéria, eu nunca imaginei que a Hermione ia fazer isso, e eu nunca imaginei também que a Hermione ia fazer algo que eu quero fazer muito, que é dar um tapa na cara do Draco. Gente, que momento, nossa, eu vivi por esse momento, foi incrível, foi assim muito recompensador, foi tipo um alívio, sabe? A Hermione é realmente o personagem que fala as coisas que a gente quer falar, faz as coisas que a gente quer fazer, ai, ela é tudo. E por que ela dá um tapa na cara do Draco? Bom, porque o Draco é um mala, isso já é mais do que constatado, e porque eles descobrem que o Bicuço realmente vai ser sentenciado. O Hagrid perde o caso e o Bicuço vai morrer, vai ser executado. E o Draco tá se sentindo incrível por isso, pelo que o pai dele conseguiu pra ele, essa vingança, pelo que o bicho fez contra ele. Gente, que ódio. Insuportável. Ele conseguiu destruir a vida de um bichinho indefeso. Aí quem defende ele, não venha conversar comigo. Não aceito conversas depois disso. Ah, e claro, né, a gente tem nossos refrescos, que é quando o Harry vai pra Hogsmeade e taca lama na cara do Draco. Ai, gente, ver este mimadinho sofrer é a minha religião. E o Harry, com a capinha dele da invisibilidade, o mapa do maroto, e vai pra Hogsmeade e zoa com a cara do Draco, só que aí o Draco vê uma cabeça de Harry Potter flutuante, porque ele deixa escapar um pedaço do rosto dele, e os dois voltam desesperadamente pra Hogwarts pra ver quem chega primeiro, e é claro que o Draco chega primeiro, né? E o Snape acaba recolhendo o Harry pra levar ele pra detenção. E, gente, que cena legal. E é aí que as minhas teorias realmente começaram a ter um pouquinho mais de efetividade, começaram a se mostrar que era possível, porque o Snape recolhe dele o mapa do maroto e em vez do mapa revelar os caminhos de Hogwarts, ele começa a ofender o Snape. Eles até chamam ele de narigudo, falam que ele precisa tomar banho pra ter o cabelo ceboso. Eu ri tanto nessa parte, foi muito divertido. E daí eu comecei a pensar assim, meu Deus, mas quem será que são esses quatro, né? E fui tentando ter ideias na minha cabeça, assim, e nessas aparece o professor Lupin. E
aí o professor diz que o mapa tá muito bem enfeitiçado, que é só uma brincadeira, e ele tira o Harry de lá. E o Harry acaba se livrando da detenção que ele ia pegar por ele ter ido pra Hogsmeade, e o professor Lupin acaba pegando o mapa e fica com ele. Uma coisa que eu achei interessante, que eu lembro que eu pensei assim, nossa, vamos guardar essa informação na caixolinha. É que o professor Lupin, assim como o Snape, também conhecia o pai do Harry, também conhecia o Tiago Potter. E o Tiago Potter era melhor amigo do Sirius Black. E ali no meio também tinha o Pedro Pettigrew, e é essa galerinha que estudava toda junta em Hogwarts naquela época. E como o Harry pergunta pro professor Lupin como que ele conhecia o mapa, como se ele conhecia os caras que fizeram o mapa, o professor Lupin fala, sim, nós já nos encontramos. Eu comecei a juntar pontos ali e eu comecei a criar uma teoria na minha cabeça de que possivelmente os 4 criadores do mapa, né, que se eu não me engano os nomes deles são Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas, seriam possivelmente o pai do Harry, o Tiago Potter, o Sirius Black, o Pedro Pettigrew e o professor Lupin, enquanto eles ainda estudavam em Hogwarts, enquanto eles ainda eram alunos. E eu fiquei com isso na minha cabeça, eu fiquei me perguntando, será? E fiquei esperando novas evidências. E eu acho que eu tive novas evidências o suficiente pra confirmar essa teoria, mas a gente já chega lá. E seguindo aqui na nossa ordem cronológica, eu não posso deixar de falar de possivelmente uma das minhas cenas favoritas desse livro, que é a vitória da Grifinória sobre a Sonserina. Eles ganham finalmente a taça de quadribol. Ai, gente, é tão bom, tão recompensador ver isso. Eu amo. Vocês sabem, eu amo cena de quadribol. É as cenas que eu mais me divirto. E que agonia que tava sendo ver aquilo, os jogadores da Sonserina tentando roubar o jogo de todas as formas possíveis, mas a Grifinória foi lá e ganhou, e o Harry recupera o pomo. Tudo. Muito obrigada, Harry. Muito obrigada, Olivia Wood, que enlouqueceu todo mundo. Muito obrigada, Firebolt, que foi capaz de voar mais rápido que a vassoura do Draco. Foi perfeito. Não tenho nada a dizer sobre este momento. Foi lindo, foi mágico, foi tudo. As outras casas torcendo por Grifinória também, porque ninguém gosta da Sonserina. Me desculpe, amigos sonserinos. Não gostamos de vocês, tá bom? Tá bom. E seguindo aqui, eles vão pra parte de exames finais, como eu falei pra vocês, nesse exame. A gente vê que um dos maiores medos da Hermione ia tomar bomba e tal. E o último que eles vão fazer é o exame de adivinhação com a professora Sibila. E lá o Harry tá fazendo o exame, ele não é bom em adivinhação, ele inventa qualquer coisa, diz que o Bicuço vai sobreviver, que ele vê o Bicuço sobrevivendo. Infelizmente, depois a gente sabe que o Bicuço não sobrevive e é, assim, devastador, gente. Muito triste. Eu não gosto nem de lembrar dessa cena, porque eu fiquei extremamente angustiada. E a professora fala que ele teve um resultado decepcionante, mas do nada a mulher paralisa e solta uma profecia de que o Lorde das Trevas vai atacar, porque o servo dele vai fazer alguma coisa hoje, o servo dele, no caso, o Sirius Black, então a profecia vai se realizar hoje, e daí o Harry fica tipo, oh, meu Deus, meu fim está próximo, e daí ele tenta falar com a professora, e a professora, tipo, simplesmente não sabe o que ela falou, porque ela acha que ela dormiu. Gente, que medo dessa professora. E eles resolvem ir dar uma força pro Hagrid na hora que o Bicuço vai morrer, e o Bicuço é executado, só que nessa hora eles também são atacados pelo Sinistro. O cão aparece na frente dos 3, do Harry, do Ron e da Hermione, e leva o Ron pra longe. E sem esquecer de um detalhe muito importante. Quando eles estão lá dando força pro Hagrid, quem aparece? Perebas. Gente, o Perebas aparece. Ele simplesmente surge do nada, a Hermione acha ele tá super machucadinho, e ele brota lá, e daí o Rony bota ele no bolso, mas o Sinistro leva ele pra dentro da floresta, e o Harry e a Hermione, no desespero de tentar salvar o amigo, mesmo sabendo que eles poderiam precisar de ajuda, correm lá pra dentro também, e eles acabam chegando num lugar que eu acho que eu não conhecia ainda, que se chama Casa dos Gritos. Eu, pelo menos lendo o livro, não me lembro de ter sido mencionado isso ao longo dessa leitura, só se alguma coisa passou batido, mas eles chegam nesse lugar, e bom, o Rony tá lá, caído, a perna toda machucada, e daí ele fala, o cão é um animago, é uma armadilha, cuidado, Harry. E o Harry fica tipo, quê? E daí ele vira pra trás. E é o Sirius Black. E eu fiquei tipo, meu Deus! Ai, tudo faz muito sentido, cara. Tudo faz muito sentido, sabe? Sinistro, Sirius Black. Ai, meu Deus do céu. Tudo faz muito sentido. Depois de Tom Riddle ser Lord Voldemort, sabe? Eu deveria prestar mais atenção com nomes parecidos, sabe? Eu simplesmente não percebi. E ainda tem mais um que eu fiquei ainda mais chocada. Eu já vou chegar lá, que é exatamente onde eu parei a minha leitura pra vir falar com vocês. Pra vocês verem como tinha coisa pra eu falar com vocês. Bom, aí o Sirius Black tá lá, e daí tá os 3 lá, e daí o Sirius Black pegou as varinhas deles, e daí você pensa, é o fim. Vai dar tudo errado, não tem mais o que
fazer, o Sirius Black vai matar o Harry agora. E daí o Harry tenta matar ele e rola uma confusão. E daí o Sirius Black tá super fraco. E daí ele fala, você não ouviu a história inteira, você precisa me ouvir. E eu sabia que o Harry precisava ouvir o Sirius Black. Eu tinha certeza no meu coração que tinha mais alguma coisa ali. Só que a gente não descobre o que é essa coisa ali, porque a gente não tem tempo de ouvir o que o Sirius Black falou, porque o professor Lupin chega. Brotou ali. E daí ele abraça o Sirius Black. E daí a gente pensa, meu Deus, eu fui enganada por mais um professor. E eu gostava tanto do professor Lupin e eu tava assim, não acredito. Não acredito que ele é ajudante do Sirius Black, que ele tá ajudando o Sirius Black a procurar o Harry em Hogwarts. Não acredito, eu já tava pronta pra devastação. Mas aí a Hermione solta mais uma bomba e ela fala, eu defendi você, eu encobri você. Eu sabia quem você era. E daí o professor, calma, Hermione. E daí o Harry, mas o que ele é? E a Hermione, ele é um lobisomem. E daí eu fico tipo... E daí você raciocina e você entende por que o professor Snape fez eles fazerem uma redação sobre lobisomens, pra ver se alguém percebia que o professor Lupin era um lobisomem. E só a Hermione percebeu. Fala assim, você percebeu porque eu tinha medo de lua, quando eu projetava um bicho-papão que aparecia pra mim era uma lua, ou você percebeu porque eu ficava doente em lua cheia da Hermione? Os dois. E daí o professor, realmente você é a aluna mais inteligente que eu já vi. A Hermione fica tipo, eu sei. E todo mundo que tá lendo fica tipo, a gente sabe. E daí o professor Lupin fala que eles precisam ouvir o Sirius Black e tal. Precisava falar com eles, porque ele tava monitorando uma coisa. E daí ele fala assim, eu posso olhar o rato? Fala pro Rony. E daí o Rony fala, tá, mas o que o Perebas tem a ver com isso? E aí o professor fala, então, eu tava olhando o mapa do Maroto aqui e tem mais uma pessoa andando com vocês nesse colégio. E aí eles falam, não, gente, é só nós 3, né? Não tem mais ninguém. E o professor fala, não, vocês estavam andando em 4 pessoas, por isso que eu preciso olhar o rato. E daí o Rony fala, tipo, tá, mas meu rato é só um rato velho. Daí o professor Lupin fala, não, seu rato não é um rato velho, ele é um animado também, que atende pelo nome de Pedro Pettigrew. E daí eu fiquei tipo, não, cara, como assim? Meu Deus, mano, genial, sabe? Tipo, o Pedro não morreu no ataque do Sirius Black. Cara, eu fiquei muito chocada, eu queria muito ter gravado minha reação lendo essa parte do livro pra vocês verem, juro. Queria muito, acho que teria sido muito legal, porque eu sei que eu tava lendo e eu fiz tipo, meu Deus, sabe? E eu parei exatamente aí, exatamente nesse capítulo em que eles falam que o rato, que o Perebas é o Pedro Pettigrew. Esse eu nunca ia perceber, juro por Deus, nunca ia pensar que o rato do NT era uma pessoa. Mas enfim, eu fiquei muito feliz com essa parte da leitura. Foi assim, reviravolta atrás de reviravolta, surto atrás de surto. Eu tô amando esse livro. Precisava parar um pouco pra vir falar com vocês, porque em 15% aconteceu coisa demais. E agora eu estou caminhando pro finalzinho, gente. Esse livro, ele foi que nem água. Eu li muito rápido, ó. Agora só falta literalmente isso aqui. Eu vou devorar isso, que eu me conheço bem. Mas eu tô amando muito. Eu quero saber agora. Eu quero respostas do Sirius Black. Eu quero respostas do professor Lupin. Eu quero que eles me digam que eles são os 4 donos do mapa do Maroto. Porque o próximo capítulo é justamente aluado, rabicho, almofadinhas e pontas. Então eu sinto que eles vão falar isso aqui. E, enfim, tô muito feliz, gente. Essa leitura tá muito incrível, meu Deus do céu. Tô muito animada, sério. Muito animada mesmo pra terminar esse livro. Bom, gente, estava aqui fora comendo meu cupcake de Natalzinho, o Papai Noel. Aliás, Feliz Natal atrasado pra todo mundo por aí, porque eu acho que esse vlog vai sair bem pra frente do Natal. E assim, estava aqui comendo ele e pensei, por que não terminar o livro agora, né? Acabei de gravar um vídeo falando tudo que eu achei da leitura que eu fiz e já quero gravar mais. Falta tão pouco, né, pra eu terminar de ler. Então por que não terminar de ler hoje e surtar tudo de uma vez hoje, né? Por que não? Vamos lá, então. Trouxe vocês aqui pra fora comigo e vamos ler esses últimos 20% juntos, gravar reações e depois comentar o que eu achei do resultado final de O Prisioneiro de Azkaban. Então bora comigo e comer o cupcake de Natal.
Gente, eu não sei nem por onde começar falando dessa parte final desse livro. Meu Deus do céu, que livro impecável. Não tem outra palavra pra descrever esse livro que não seja impecável. Todas as pontas se amarram certinho, você responde todas as suas dúvidas, ele acaba de uma maneira linda, é angustiante, é agoniante, você sofre até o último minuto, mas como sempre, tudo dá certo no final. Você comemora, você vibra, você pensa assim, mais um ano que acaba, mais uma coisa que o Harry consegue resolver com a ajuda dos amigos, mais uma lição de moral do Dumbledore. Ai, meu Deus, como esse universo me encanta a cada dia. Esse final de livro foi, assim, bem frenético, né? Tanta coisa aconteceu ao mesmo tempo. Eu vou tentar não falar aqui com spoilers pra deixar pra falar disso na resenha, mas as minhas teorias se confirmaram. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu me senti muito inteligente acertando alguma teoria de Harry Potter. Eu pensei, nossa, eu sou capaz. Mas nem por isso estragou a experiência, porque não foi nenhum tipo de spoiler muito grandioso. Foi algo que, se você vai prestando atenção nos detalhes ao longo da narrativa, você consegue perceber que é exatamente isso. A forma final como as coisas acontecem, a explicação final, a verdade do que aconteceu com os pais do Harry, quem é o verdadeiro culpado da morte dos pais do Harry. É muito interessante ver isso, a forma como as coisas se desdobram, a relação dos animais nessa história, né? Quem é o sinistro, quem é o gato da Hermione, quem é o rato do Ron, qual a importância de cada um desses animais no enredo final da história, a importância das pessoas que são introduzidas nesse livro pro nosso universo de Harry Potter, o Sirius Black, o Professor Lupin, o Pedro Pettigrew, que é quem é, na verdade, o rato, né? Que ele é realmente o rato do Ron, e o que cada uma delas fez que causou a consequência final, que foi a morte do Thiago e da Lilian Potter. Acho que uma coisa que eu deveria falar aqui, que eu não posso deixar de passar, é o bom coração do Harry. Eu sempre falo isso, mas é porque é verdade. É o que eu mais gosto de frisar quando eu termino de ler um livro, a benevolência que existe dentro do Harry, o poder de perdão, e o quão parecido ele é com isso, com o pai dele, né? O Sirius Black fala, o Lupin fala, o Dumbledore fala que ele é muito, muito, muito parecidíssimo com o pai dele, que a única diferença é que ele tem os olhos da mãe dele, mas também não apenas de aparência física, mas também de personalidade, de ter um bom coração, de ser corajoso, destemido. Enfim, passaram os dois pela casa da Grifinória, né? Então a gente consegue perceber não apenas as semelhanças por serem familiares, mas também por terem vindo dessa casa. Esse final de livro eu me emocionei muito, eu não sei se eu vou chorar agora falando, mas na hora que eu li eu chorei bastante. Como eu sempre comento aqui, né, a gente sempre tem o ensinamento final do Dumbledore, a lição de moral que ele traz, aquilo que a gente aprende sempre com ele no livro, e eu achei muito bonita essa mensagem final que ele traz aqui, quando o Harry enfrenta efetivamente os dementadores, né? E ele consegue, com toda a força dele lá, fazer a fórmula do Expecto Patronum. E o cervo é um animal ligado diretamente ao pai do Harry. Então, bom, eu vou falar com mais detalhes disso na resenha, né, do que eu realmente achei dessa parte final. Mas eu achei muito bonito que no finalzinho do livro tem uma passagem que eu acho que eu até vou ler aqui pra vocês, porque o Dumbledore fala pro Harry e que eu achei lindíssima, assim. Eu acho que resume bem o que foi toda essa trajetória do Harry. Ele aprender mais sobre a ligação dele com os pais, ele entender a importância que os pais, mesmo não estando vivos, ainda tem na vida dele. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Você acha que os mortos que amamos realmente nos deixam? Você acha que não nos lembramos deles ainda mais claramente em momentos de grandes dificuldades? O seu pai vive em você, Harry, e se revela mais claramente quando você precisa dele. De que outra forma você poderia produzir aquele patrono? Pontas reapareceu ontem à noite. Então aqui é o momento em que ele basicamente fala o que, apesar deles não estarem mais fisicamente com o Harry, eles continuam no coração dele, né? Ele carrega muito dos pais dele dentro dele. Ele fala aqui também mais uma outra parte, que ele diz assim: sabe, Harry, de certa forma você realmente viu o seu pai ontem à noite. Você o encontrou dentro de si mesmo. E eu achei isso muito, muito, muito bonito. Assim, ver a forma como o Harry traz um pouquinho dos pais dele mesmo,
tendo convivido tão pouco com eles, ele traz isso dentro dele, traz dentro do coração dele. Eu acho isso lindo, essa relação familiar que os três criaram, mesmo com tão pouco tempo juntos, e que vai sendo perpetuada ao longo desses livros, e que a gente vai percebendo que existe com tanta força, apesar do Harry ter crescido nessas condições horríveis com os Dursley, longe do mundo mágico que os pais estavam habituados. Ai, é bonito de falar. Vou ficar emocionada. É muito, 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 muito lindo mesmo. E o final desse livro é muito fofo, quando eles já estão no expresso, voltando pra casa. E o Harry recebe uma carta do Sirius Black, depois de tudo que aconteceu, né? Depois que ele realmente descobre a inocência do Sirius Black na história toda, e eles conversam, e a gente descobre que o Sirius realmente mandou a Firebolt pra ele. E eu fiquei, yes! Sabia, eu tinha certeza. E é lindo de ver, apesar de tudo que aconteceu. O Harry teve, por 30 minutos, que nem ele mesmo disse, a oportunidade de sair dessa vida horrível com os Dursley e viver com o padrinho dele, que é o Sirius Black. Mas por acontecimentos finais do livro, que eu vou deixar pra comentar depois, acaba não dando certo, o Sirius tem que fugir de novo. E uma coisa que eu fiquei muito feliz é que pelo menos o Harry sabe que, além dos amigos dele, ele tem uma família ainda pra quem contar, sabe? Eu gosto muito de pensar que o Harry, ele tem duas famílias muito bonitas, e nenhuma delas é os Dursley. A família dele, que fica no coração dele, que é que ele carrega no coração, que são os pais, e a família que ele criou em Hogwarts, que é o Hagrid, o Dumbledore, a Hermione, o Ron, os irmãos do Ron, a família Weasley no geral. E eu sinto que o Sirius tá vindo aqui como uma nova forma de família pra ele, uma nova constelação familiar, assim, sabe? Uma nova forma dele entender o que é o significado família, porque ele nunca pôde ter isso vivendo com os Dursley, né? A gente vê lá no começo do livro o quanto a tia Guida é horrível com o Harry, o quanto os Dursley não estão nem aí pra ele, eles apenas morrem de medo, ele só tem que cumprir a função de cuidar do Harry. E é muito bonito de ver que, além de tudo isso, apesar de tudo isso, o Harry ainda tem uma família, ainda tem pessoas com quem contar, e eu tô muito ansiosa pra descobrir mais e mais e mais disso, e ver mais pessoas se unindo e se juntando ao Harry ao longo desses livros aqui. Admito que senti um pouquinho falta do Dobby nesse livro, pensei que em algum momento ele poderia aparecer, né? Ele tá sempre ali pra ajudar o Harry, né? Em Câmara Secreta foi uma participação essencialzíssima. Eu queria ter visto ele, nem que só um pouquinho, só aparecendo pra dizer meu senhor pro Harry por uns minutinhos, mas espero ver ele nos próximos livros também. Ele também é uma pessoa que eu consideraria uma parte da família do Harry nesse mundo bruxo. E eu acho que é isso, gente. Eu tô muito feliz. Eu acho que eu já posso dizer que esse é o meu livro favorito de Harry Potter. Sim, ganhou de A Câmara Secreta. Nem acredito que eu estou dizendo isso. Não imaginava que algum livro ia ganhar de A Câmara Secreta desses livros de Harry Potter, porque a leitura de Câmara Secreta foi muito intensa pra mim, mas essa conseguiu ser mais. Essa conseguiu ser impecável do começo ao fim. Me entregou tudo que eu precisava e nem sabia, tudo que eu mais gosto nesse universo. E assim, tô sem palavras, sabe? Eu realmente tô sem palavras pra descrever a experiência que foi a leitura de Prisioneiro de Azkaban. Realmente, eu entendo porque que tanta gente acha que esse livro é o seu favorito. Não duvidarei nunca mais de vocês quando vocês disserem que Prisioneiro de Azkaban realmente é um dos livros mais legais e mais incríveis da saga de Harry Potter. Vou falar igual eu falei em Câmara Secreta, quero ver se o próximo, Cálice de Fogo, Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte, se algum vai ser capaz de ganhar desse aqui no meu coração, porque essa leitura foi muito, muito, muito especial. Foi um negócio, assim, arrebatador mesmo. Eu fiquei angustiada, eu fiquei nervosa, eu fiquei aflita, eu fiquei feliz. Foram um transbordar de emoções, assim, no geral, essa leitura. E não sei, eu tô muito, 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 muito realizada. Eu já vou dizer aqui, né, 5 estrelas, favorito, igual o primeiro, igual o segundo. Mas é porque eu realmente tô muito encantada por esse universo de Harry Potter. Eu acho que essa leitura tá me levando pra lugares, assim, que eu nem imaginava como leitor, e eu tô muito grata por isso. Esse livro acaba num momento muito legal, que é o Harry retornando pra casa com a certeza de que ele sempre vai ter pra onde ir quando ele precisar, né? A gente vê lá no comecinho do livro que ele abandona a casa dos Dursley, perdido, sem rumo, ele não sabia o que fazer, e agora ele retorna pra casa dos Dursley, tendo a certeza de que se ele precisar, em algum momento, ele tem vários locais pra ir, várias pessoas que o consideram família, pra abrigar ele, pra ajudar ele, pra acolher ele. E eu acho que isso talvez seja a principal mensagem desse livro, que apesar de todas as consequências, apesar dos nossos atos, das nossas escolhas, daquilo que a gente faz,
faz, das decisões que nós tomamos, a gente sempre vai ter pra quem voltar. E eu acho que é isso, vou parar por aqui, porque a bateria da minha câmera tá acabando. Eu tô ficando nervosa, tá piscando aqui o vermelho. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog até aqui. Fiquem aí com a minha resenha de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que... ai, tá maravilhosa. Eu tenho certeza que tá maravilhosa, porque esse livro é incrível. Leiam Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, por favor. Ai, gente, eu não era a coisinha mais fofinha do universo 2 anos atrás, completamente apaixonada por esse livro. Ah, meu Deus do céu, meu coração acelerou só de reassistir, editando esse vlog pra vocês e pensando o quão incrível é essa história. Ai, que vontade de reler, mas antes eu prometo que eu vou terminar de ler todos os livros que estão aqui de Harry Potter, e daí sim eu faço uma releitura deles pra me relembrar das melhores partes que, ai, meu Deus, Prisioneiro de Azkaban roubou demais o meu coração. E agora, sem mais enrolação, porque eu levei 2 anos nessa enrolação, vamos fazer a resenha de Prisioneiro de Azkaban. Queria dizer que eu estou de verde pra pegar esta temática inteira desse livro, e eu escolhi um verde mais escuro pra me vestir hoje. Por quê? Porque o que eu quero introduzir já aqui pra vocês? Eu acho que esse é o primeiro de todos os livros que a gente já vai começar a ver uma atmosfera mais sombria na história do Harry. Claro que eu também tô de verde pra combinar com a capa do livro, mas essa cor mais escura, mais soturna, essa atmosfera mais fria que a gente tem aqui em Prisioneiro de Azkaban, ela dá o pontapé inicial pra essa dramaticidade e esse obscurantismo, essa coisa mais complicada, essas dificuldades que a gente vai começar a ver a partir de agora na história do Harry. Então o Harry faz 13 anos nesse livro aqui, e ele meio que já tá pronto pra enfrentar desafios e adversidades maiores do que as que ele enfrentou em Câmara Secreta e em Pedra Filosofal. Num geral, eu sinto que essa atmosfera mais soturna, ela mostra tanto o amadurecimento do nosso protagonista, quanto o amadurecimento do universo de Harry Potter. A sensação, então, que eu tive lendo esse livro é de que era um livro mais escuro, que ele se passava no inverno, que tudo era muito mais frio, que tudo era muito mais congelante. E é inclusive por isso que eu falo no último dia do vlog de leitura que eu queria que o tempo tivesse fechado, porque o livro passa essa sensação de que tá o tempo inteiro chovendo, como se o clima estivesse muito ruim, porque na verdade o clima está. E isso vem muito por conta da presença dos Dementadores em Hogwarts nesse 3º ano do Harry lá. Porque a gente vê que existe uma tensão pairando no ar, existe um perigo constante, afinal de contas um grande criminoso fugiu de Azkaban, então o Ministério bota todos os Dementadores pra proteger Hogwarts e pra proteger consequentemente o Harry também, já que dizem que o Sirius Black tá indo atrás dele. Então realmente a gente já começa o livro nesse clima muito escuro, tipo, tá ruim o tempo, as coisas estão ruins, pra gente já entender que não é só o ruim do Harry estar de volta na casa dos Dursley, não, é ruim porque o mundo mágico inteiro está tendo que lidar com a fuga de um assassino muito perigoso, que é o Sirius Black, então tá todo mundo se mobilizando pra lutar contra isso, mesmo que mais pra frente a gente vai descobrir que nada disso era necessário. E uma coisa interessante dessa questão do amadurecimento do Harry é que aqui a gente já começa a ver esses traços da obsessão e dessa perseguição que o Harry tem em descobrir os acontecimentos da sua própria história. Então tudo aquilo que aconteceu antes dele conhecer Hogwarts, conhecer o mundo bruxo, tudo aquilo que aconteceu antes da morte dos pais dele, então ele começa a desenvolver essa necessidade de saber tudo. E como eu tô fazendo esse vlog 2 anos depois de ter lido esse livro, já ter lido vários outros, eu acho que é bem realmente aqui que começa esse desespero, que começa essa necessidade muito grande do Harry de descobrir sobre o seu passado, de entender qual vai ser o seu futuro. E isso domina muito os próximos livros, é o que meio que carrega a jornada do protagonista. E eu não vou julgar o Harry em momento nenhum por fazer isso e por dar o início aqui de sim, Prisioneiro de Azkaban, porque eu acho que o livro, ele é muito, muito, muito sobre lembranças. E principalmente sobre lembranças de uma época que o Harry não viveu. Uma época em que existiam os pais dele, uma época em que existiam os marotos, uma época em que a amizade do Sirius, do Tiago, do Pedro, do Remo, ela existia, ela era forte quando ainda não ocorreu a traição do Fiel do Segredo. Lembranças de um tempo em que o Dumbledore tem que ser o encarregado a contar pro Harry do que aconteceu. E são por causa justamente dessas lembranças que a gente tem muitos acontecimentos bons e ruins na leitura de Prisioneiros de Azkaban. E é claro que essa
nossas lembranças, todas elas vão aparecendo em momentos diferentes do livro, pra gente ir meio que se situando, mas não completamente, porque a gente precisa daquele clímax final. A cena na Casa dos Gritos, em que o Sirius e o Remo contam a verdade pro Harry, pro Ron e pra Hermione. A gente precisa que isso vá aparecendo aos poucos pra que a gente, enquanto leitor, vá criando junto com o Harry teorias do que pode ter acontecido ou não. Qual realmente é a verdade por trás de toda a traição que ocorreu anos atrás? Qual é a verdade por trás da história do Sirius? Por que ele foi preso em Azkaban? Ele realmente foi preso justamente em Azkaban? Então todas essas perguntas vão surgindo na nossa cabeça até a gente chegar nas respostas finais, que era isso que eu cobrava o tempo inteiro no vlog de leitura. Eu quero respostas, eu quero respostas. E os 4 últimos capítulos desse livro entregam muito, tudo que eu queria muito saber. Outro ponto que eu acho muito legal de citar aqui são a inserção de novos personagens, principalmente de novos professores nessa leitura. Eu sei que todo ano vai mudar o professor de defesa contra a arte das trevas, mas eu não posso deixar de citar em momento nenhum aqui a importância do professor Lupin nessa história. E claro, como uma pessoa que já leu os outros livros, a importância que ele vai ter em todos os outros livros também na vida do Harry. Ele, pra mim, é o meu professor favorito disparado de defesa contra a arte das trevas. Acho que a presença dele como um todo nessa história, ela é essencial. Também gostei muito da inserção da Sibylla Trelawney aqui nessa história. Eu achei muito divertida a disciplina dela de adivinhação. Mais pra frente, inclusive, essa disciplina dela e principalmente as profecias que ela faz, já que a gente vê aqui ela fazendo uma profecia muito importante, que é o do retorno do servo do Lord Voldemort, que eles iam se encontrar nessa noite, que a gente vê que realmente acontece, que é o Rabicho fugindo, indo em direção ao Lord Voldemort, que a gente acaba percebendo que ocorre essa fuga, que me dá muita raiva, mas depois eu falo disso. Então a mulher, ela tem um conhecimento muito absurdo sobre o futuro e a importância dessas profecias dela. Gente, Ordem da Fênix, meu Deus do céu, mas enfim, foco em Prisioneiro de Azkaban. Queria dizer também que foi uma grande surpresa ver outros seres místicos aqui nessa história, então eu juro pra vocês que eu não esperava encontrar lobisomens em Harry Potter. Eu achei que realmente ia ficar preso dentro dessa mística mágica do universo bruxo. Então eu aceitei quando entrou um elfo, eu aceitei quando entrou um trasgo, eu não tava esperando uma coisa tão visceral assim, sabe, quanto um lobisomem. Eu achei que esse tipo de coisa não ia ser inserido nesse universo e isso me deixa muito feliz, porque mostra o quão grande e o quanto ele pode expandir ainda. E nós estamos falando de um terceiro livro, então ainda tem muito mais outros seres místicos que aparecem nos próximos. Também tem um lugar que eu acho muito importante que foi inserido nessa história, que é Hogsmeade. É o lugar que eu vejo como um espaço de descanso, de desanuviar a cabeça. Esse vilarejo que fica perto de Hogwarts, que eles saem pra passear ocasionalmente. E é muito, muito, muito legal, que eu já sei um elemento de Cálice de Fogo aqui, que me deixa de coração quentinho, que é saber que o Harry, nos próximos livros, ele vai poder ir livremente pra Hogsmeade. E agora ele vai ter a autorização de uma pessoa, né, que é o padrinho dele, pra poder visitar esse lugar que eu acho extremamente mágico. E é também em Prisioneiro de Azkaban que a gente tem a inserção de 2 objetos extremamente importantes pra história, que eu considero objetos extremamente importantes ao longo de todo o percurso da história do Harry, e o primeiro deles que eu não podia deixar de falar é o mapa do Maroto. Em Pedra Filosofal, a gente vê a importância do presente da capa da invisibilidade pro Harry, que ele herda do pai dele. E aqui, sem a gente saber, o Harry tá herdando mais uma coisa do pai dele. E se tornam, então, uma dupla de objetos extremamente valiosos nas mãos do Harry. Fora que eu gosto demais da história que tem por trás do mapa do Maroto, e eu me sinto a pessoa mais inteligente do universo de ter adivinhado quem eram os 4 donos dele. Essa frase, que é o lema do mapa, o juro solenemente não fazer nada de bom, é muito a cara do pai do Harry, do Sirius, do Remo e até do Pedro Pettigrew, né? Apesar de a gente saber que ele meio que só era amigo dos 3, porque os 3 eram valentões e protegeriam ele nas situações de perigo. Ele era pequenininho, franzino, e ele tinha medo de todas as outras pessoas em Hogwarts, e foi assim que a amizade deles meio que se formou. Mas ele faz parte do quarteto dos marotos, né? Então ele não pode ser deixado de fora. E é claro que o mapa do Maroto, ele foi criado com essa intenção de fazer besteira, arranjar problema, ter algo meio legal mesmo dentro de Hogwarts, mas é graças ao mapa do Maroto que em muitos momentos a gente tem resoluções boas e finais bons na história do Harry. Então, quando o Harry consegue ir pra Hogsmeade pela primeira vez, é graças a esse presente que o Fred e o George dão pra ele e explicam como é que funciona as passagens em Hogwarts que o Harry vai usando através do mapa. É graças ao mapa que o professor Lupin vê os pezinhos do Pedro Pettigrew andando no mapa e ele consegue identificar que o Pedro não morreu. E daí ele começa a criar essa teoria de que o Pedro
Pedro é o rato do Rony, porque o Pedro está no mapa aparecendo junto com o Rony, com o Harry e com o Hermione. Sem falar em todas as outras próximas vezes que a gente ainda vai ver esse mapa do maroto sendo útil nessa história. Então, mesmo que ele tenha esse intuito de, na época que foi criado, ter sido feito pra pegar peças, pra ser uma forma deles escaparem dos professores em Hogwarts, eu fico muito de coração quentinho de ver que o mapa voltou pra quem ele deveria estar, teoricamente. Mesmo que há muitos anos o pai do Harry não tenha pensado nesse mapa ser um dia do filho dele, né? Acredito que jamais isso teria passado pela cabeça do Thiago Potter. Me deixa muito feliz de saber que ele foi parar nas mãos certas mesmo. Já que estamos falando de coisas que me deixam feliz, eu fico muito, muito feliz também de eu ter tido bom coração, de ter pensado de que o Sirius poderia ser inocente. Fico feliz de verdade que eu dei esse voto de confiança pra ele, de que eu não caí tão fácil nesse papo de que ele era uma pessoa ruim, assim como todo mundo pintava que ele era. Mas, honestamente, eu não sei se eu vou ser uma pessoa tão de bom coração assim pras minhas próximas leituras. Se eu vou me deixar levar tão fácil, assim, se eu vou dar esse benefício da dúvida, assim, pra novos personagens. Só que era uma construção que me levava muito a crer, mas muito a crer de que ele poderia ser inocente. Sério, gente, ele não tinha uma oportunidade de falar, uma oportunidade de se defender. Como é que vocês queriam que eu acreditasse que ele era uma pessoa 100% ruim só porque os outros falavam que ele era 100% ruim? E ainda os outros, ministério, sabe? Que, tipo, ao longo dos livros a gente vai percebendo que eles não têm credibilidade nenhuma pra falar de ninguém. Ok, que até o Dumbledore duvidou dele em alguns momentos, né? A gente vê o Dumbledore no final do livro falando que ele se arrepende de ter deposto contra os Sirius há muitos anos atrás, sobre a questão do Fiel do Segredo, que fez ele ser preso por 12 anos em Azkaban. Mas sei lá, eu tinha uma sensação muito forte de que ele era do bem. E uma coisa muito legal de falar aqui, que eu deixei pra falar mesmo na resenha, é o porquê que o Sirius saiu da prisão, né? Não foi assim, tipo, hoje acordei e resolvi ir atrás do meu sobrinho, do meu afilhado. Não, não foi isso. O Sirius, ele é muito perspicaz também, porque ao longo dos anos que ele ficou lá, pra ele se distrair, ele pegava o jornal pra ler. E é lendo o jornal que ele vê a foto da família Weasley depois de ganhar o prêmio do Profeta Diário, né, na loteria, viajando pro Egito. E lá naquela foto, a gente tem o Rony segurando o Perebas. E o Sirius identifica o Perebas naquela foto. Ele lembra do Perebas, da fisionomia do amigo dele enquanto animago. Então ele sai de Azkaban em busca de se vingar do Rabicho, porque o Rabicho estava disfarçado de Perebas durante todos esses anos. E é muito engraçado como ele, na explicação final, ele fala assim: Rony, como é que você não percebeu, sabe? Esse rato tá há 12 anos na tua família. Ele tá velho, tipo, vocês não acharam estranho que um rato tava durando 12 anos, que vocês estavam passando ele de irmão a irmão e o bicho não morria? Então as coisas, elas realmente, elas fazem muito sentido. Elas se conectam demais nessa história. É impressionante. E é claro que em um certo momento daquele final do livro, a gente vê que o Sirius consegue se vingar, né? Porque ele consegue provar que o Perebas era o Rabicho através de mostrar o dedo que faltava dele, né? Afinal de contas, a única coisa que foi achada no dia que o Pedro Pettigrew morreu foi um pedaço do dedo dele. Então o Lazarento simplesmente cortou um pedaço do dedo dele fora, jogou na cena do crime, fez o crime acontecer com todas aquelas pessoas e fugiu, desapareceu, botando a culpa no Sirius. E o coitado ficou 12 anos preso em Azkaban, pagando por um crime que ele não cometeu. E o que me deixa mais triste de tudo isso ainda é que esse rato fugiu, sabe? Então a gente teve muito pouco tempo em que o Harry e o Sirius puderam interagir como um padrinho e afilhado, um acreditando na fala do outro, um acreditando na verdade do outro, eles sendo honestos um com o outro. Porque no final das contas a gente tem toda a cena final do Vira-Tempo, em que o Sirius, ele é condenado pra levar o beijo da morte do Dementador, e a gente vê a movimentação que o Harry e Hermione fazem pra salvar ele, mas antes disso a gente tem muito pouco tempo dos dois conversando juntos, que a gente tem aquela cena linda, que inclusive foi pro filme, que o Sirius fala que se o Harry quiser, ele pode morar com ele. Ai, Deus, meu coração! É lindo, lindo, lindo demais. Me deixa muito feliz, porque é realmente aquilo que eu falei, sabe? É mais uma forma de família que o Harry ganha aqui nesse momento. E que se não fossem todas as tragédias que aconteceram na vida do Harry, às vezes eu fico me perguntando como que seria a vida dele, vivendo com o padrinho, vivendo na casa dos Black, os ICs da vida nesses livros de Harry Potter, né? Agora a gente tem duas coisas importantes dessa história que a gente precisa comentar aqui, que a primeira delas é o Patrono e a segunda é o Vira-Tempo. Mas vamos primeiro pra Expecto Patronum, que eu acho que na ordem que eu tô falando dos acontecimentos faz um pouco mais de sentido. Eu realmente acho essa parte do Patrono uma das partes mais lindas, mais poderosas e mais complexas de toda a leitura de Prisioneiro de Azkaban. Admito pra vocês que demorou pra eu entender o funcionamento do Expecto Patronum, porque ele é um feitiço nível master, assim, de poderoso na leitura. E absolutamente
tudo que gira em torno da cena do Spectro Patronum me deixa muito emocionada. Já começa pelo fato de que o patrono do Harry é o animago do pai dele, né, que é um cervo, que isso pra mim já foi, assim, de cair o queixo de tão especial, porque isso endossa praticamente tudo que o Dumbledore fala pro Harry no final do livro, né, de que o pai dele não existe mais, o pai dele morreu, mas ao mesmo tempo o pai dele vive dentro dele, no coração dele, na alma dele, e que quando ele mais precisar, o pai dele vai aparecer pra ajudar, tanto que é muito bonito ver o quanto o Harry acreditava fielmente que quem tinha salvado ele, o Sirius e Hermione no lago, era o pai dele. Quando ele acorda, né, depois de tudo que aconteceu, ele fala com todas as palavras, foi meu pai, eu tenho certeza. Só que na verdade a gente vai descobrir que foi o próprio Harry que se salvou naquele momento. E quando ele conjura o patrono pela primeira vez daquele jeito, e a gente descobre que o animal que salva ele é justamente o animal que representava o pai, né, que salva ele das trevas, que salva ele dos dementadores, daquele poder super forte e denso e doloroso que os dementadores fazem, né, que é arrancar as melhores lembranças das pessoas e enfraquecer elas através disso, a gente percebe o quão incrível é toda essa simbologia de proteção que existe nesse livro. A gente sabe que os patronos, quando eles são conjurados através das melhores lembranças das pessoas que conjuram eles. Então, de novo, aqui aparece esse tópico das lembranças muito forte em Prisioneiro de Azkaban. E eu fico me perguntando, porque agora eu realmente não lembro se é dito qual é a lembrança que o Harry escolhe pra conjurar aquele patrono. Me conforta o coração de pensar que é uma lembrança muito incrível, talvez dele, da Hermione e do Rony juntos. Alguma lembrança muito incrível que ele cava no fundo da mente dele com os pais. Me conforta pensar que é algo nesse sentido, sabe? E aqui reforça mais uma vez o quão importantes são essas lembranças que o Harry carrega dentro do coração dele pra ele se defender das forças das trevas e o quão poderosas elas são quando usadas pro bem, sabe? Eu espero ver o Harry usando o patrono mais vezes em outros livros, porque sei lá, eu acho que é um dos meus feitiços favoritos, assim, de toda a saga. E agora vamos pro Vira-Tempo, que sem dúvida nenhuma é o grande ápice desse livro, não tem nada acima desse último capítulo em que a gente descobre que é possível viajar no tempo em Harry Potter. Eu, particularmente, na minha vida pessoal, sou uma grande entusiasta e fã de estudar essa questão de viagem no tempo. Eu gosto muito de assistir séries, filmes, documentários que abordam esse assunto. Pra quem gosta disso, assiste Dark na Netflix, que é, assim, a melhor série de viagem no tempo da história. É imbatível, é incrível aquilo que eles fazem naquela série. E ver a forma como a autora conseguiu aplicar aqui a questão desses paradoxos temporais na história me deixa, assim, embasbacada com o quão criativo foi essa maneira de inserir no mundo mágico de Harry Potter algo que realmente é plausível e estudado por milhares de pessoas na vida real. Então, realmente é muito, muito, muito interessante ver que mesmo que a gente esteja lendo um livro de fantasia, no qual a gente tem que realmente usufruir da nossa imaginação, que a gente tem que aproveitar de cada uma das coisas que a gente pode criar dentro desse universo, afinal de contas tem diversas coisas que acontecem aqui em Harry Potter que são completamente impossíveis no mundo real. É interessante de ver como o Vira-Tempo, ele é sim uma remota possibilidade no mundo real. Não necessariamente o objeto Vira-Tempo, mas a questão da viagem no tempo em si. Porque se a gente vira pra uma pessoa e fala assim, você acredita na existência de bruxos, de elfos, de lobisomens? A gente normalmente vai duvidar, né? Vai falar impossível, isso já é comprovado e tal, mas a discussão sobre viagem no tempo, ela é muito maior. Eu não ficaria surpresa se eu tivesse 80 anos e alguém conseguisse comprovar que é possível viajar no tempo, sabe? Eu não duvido mesmo de que isso um dia pode acontecer. Talvez a nossa humanidade ainda não esteja preparada pra isso, mas eu acho que num futuro que talvez não seja tão distante assim, pode ser que isso se comprove. Talvez eu já não esteja mais aqui, mas esse vídeo tá registrado pra dizer que eu acreditava nisso. Outra coisa que é interessante da leitura é que o próprio livro mostra que é impossível se viajar por mais do que 3 horas no tempo sem trazer consequências catastróficas para a história e a linha do tempo da pessoa que é o viajante. Então o livro, ele meio que te traz uma consciência de impossível para a viagem no tempo, ao mesmo tempo que ele também te mostra que é possível, sabe? Aí uma coisa que eu me perguntava ao longo da leitura, né, e uma coisa que eu me pergunto muito sobre essa questão de viagem no tempo é o looping temporal que isso causa, né? Afinal de contas, em algum momento você viaja no tempo e você pode ficar preso nessa
coisa de que você sempre vai ter que estar realizando essa ação. Só que uma coisa que a própria história de Prisioneiro de Azkaban traz pra gente, e que também é algo aplicável em teoria sobre viagem no tempo no nosso mundo, é que o ato do Harry e da Hermione viajarem no tempo, ele já era previsto na história do Harry e da Hermione. Tipo, isso ia acontecer de uma forma ou de outra na sequência de acontecimentos da vida dele. Então, o viajar no tempo com o vira-tempo não é um ato que quebra a linha do tempo do Harry, mas sim um acontecimento que deveria acontecer na história do Harry. Faz sentido? Afinal de contas, se os viratempos existem, é porque eles precisam ser usados, né? Então eles não seriam nem citados nessa história e nem inseridos de uma maneira extremamente sutil, que é como a Hermione sendo concedida a usá-los durante o ano inteiro para assistir todas as aulas que ela queria assistir no terceiro ano. Quão incrível é pensar que foi confiado a ela usar um viratempo, que é um elemento extremamente poderoso, né? A Minerva McGonagall tem que pedir pro Ministério um vira-tempo pra que a Hermione consiga assistir todas as aulas que ela precisa assistir. Então é um negócio, assim, muito sigiloso também, porque ele não é citado como um objeto supérfluo por aí, tipo um bisbilhoscópio que o Ron dá pro Harry de presente de aniversário. Não é um negócio aleatório que você compra numa loja, assim, sabe? Ele é tão poderoso que existe uma sessão no próprio Ministério pra se estudar o tempo e o poder desses viratempos. E o quão louco é pensar que ela já tava dominando a arte de viajar no tempo, e isso nem passava pela nossa cabeça ao longo da leitura desse livro. Ai, meu Deus do céu, a Hermione é tudo. Eu não canso de falar isso em momento nenhum. E que cena, gente. Que cena que é toda a sequência do Dumbledore dando a ideia pra Hermione, dizendo que só 3 voltas vão bastar, e eles voltam essas 3 horas, salvam o Bicurso, salvam o Sirius, o Harry se protege com o próprio patrono, e eles ainda voltam no tempo exato pra enfermaria, pra ninguém desconfiar de que eles fizeram nada. É simplesmente incrível. E a forma como isso foi pro filme, meu Deus, me arrepia, juro, me arrepia até hoje aquela cena que fica o tempo inteiro o tic-tac do relógio no fundo, quando tudo tá acontecendo, assim, sabe? Meu Deus do céu. Ah, como eu amo esse livro, meu Deus do céu. E essa é uma parte muito específica em que eu li e eu vi o filme com o coração acelerado, assim, sabe? Sabendo o que ia acontecer, eu tinha certeza que tudo ia dar certo no final, mas a gente fica com aquela nervosismo, assim, sabe? Aquela sensação de que não vai dar certo, mas no final dá tudo certo. E uma coisa legal de que o vira-tempo consegue fazer, que é salvar a vida do Sirius dos Dementadores, que é aquela questão que eu tinha sobre o porquê que o Sirius, ele não é tão afetado pelos Dementadores assim, né? Por que ele tem uma alma tão forte? E, na verdade, não é bem a alma dele, né? Mas é a alma do animago dele. Porque quando ele estava na forma corpórea do Sinistro, né? Do cachorro, as lembranças de um animal, elas não são tão poderosas e nem tão complexas quanto as lembranças de um humano. Então, por causa disso, ele não era tão afetado pelos Dementadores quanto outros prisioneiros de Azkaban. Quando ele se sentia mal, quando ele se sentia fraco, ele se transformava no animago dele, e assim era uma forma que ele tinha de se proteger desses poderes dos Dementadores. E é por causa dessa conservação que ele fazia das forças vitais dele na forma dele ser humano, é que ele conseguiu sobreviver esses 12 anos dentro de Azkaban. É louco pensar isso. O que o Sirius teve que fazer pra sobreviver esses 12 anos, coitado, meu Deus do céu. Que personagem injustiçado, meu Deus do céu. Inclusive, já que nós estamos falando aqui do Sinistro, uma coisa que é legal de comentar é que o Bichento, né, que é o gato da Hermione, ele é tão gato da Hermione, mas tão gato da Hermione, que ele foi o único a perceber que o Sirius e o Rabicho eram animagos. Então, ele percebeu que o Perebas, na verdade, não era um simples rato, e era por isso que ele vivia o tempo inteiro atacando ele. E ele percebeu que o Sirius não era um simples cachorro, né, que ele era um humano, e por isso que ele estabeleceu uma relação muito de confiança, de companheirismo, que a gente vê quando o Bichento chega na Casa dos Gritos junto com o triozinho, junto com o Perebas, ele pula no colo do Sirius, assim, você fica, meu Deus, como que isso aconteceu? E é o próprio Bichento que, inclusive, dá o papelzinho de senhas do Neville pro Sirius entrar no salão comunal e procurar quem? O Rabicho. E é por isso que ele ataca a cama do Ron e não a cama do Harry. Tudo se encaixa, tudo faz muito sentido, não canso de falar isso, é realmente muito bom. E antes que eu encerre de falar sobre essa parte do vira-tempo, tem um negócio que eu acho muito legal de destacar aqui, que é a questão de como acaba sempre o final desses livros de uma forma ligada a quem é a pessoa que ajuda o Harry pra resolução final. Então, no primeiro livro, em A Pedra Filosofal, a gente vê que o Harry vai junto com o Ron e com a Hermione enfrentar aqueles 7 desafios pra chegar até a Pedra Filosofal. Tem a cena das chavinhas
bolinhas voando, a cena da Hermione adivinhando qual é a poção correta, a cena do Ron ensinando o Harry a jogar aquele xadrez gigantesco. Então aquilo lá a gente vê que é o triozinho inteiro junto fazendo. Em Câmara Secreta, a gente já vê que é o Ron que vai com o Harry até o banheiro da Moita que geme, descobre a passagem pra Câmara Secreta, e daí ele fica um pouco pra trás depois, não consegue chegar até onde tá a parte do basilisco, mas é o Ron que tá presente nesse momento. E aqui, em Prisioneiro de Azkaban, quem tá presente no momento final e que ajuda o Harry com a viagem no tempo, com o vira-tempo, é a Hermione. Então eu fico me perguntando assim, tá, já foi uma cena final com os três, já foi uma cena final com o Ron, já foi uma cena final com a Hermione, com quem vai ser a cena final de Cálice de Fogo? Quem vai estar lá com o Harry? Perguntas que precisam ser respondidas lendo o próximo livro. E eu falando isso como se eu já não tivesse lido. Então, pra mim, o que realmente fica muito claro nesses finais de livros é o poder da amizade prevalecendo até o final, contra o mal. E esse realmente é um livro que fala muito sobre essa questão de poder da amizade, tanto pro bem quanto pro mal. A gente aprende durante a leitura que o Sirius, o Tiago e o Pedro só se tornaram animagos para poder ajudar o amigo nas noites de lua cheia. Então, para que o Remo não ficasse sozinho enfrentando as dificuldades de ser um lobisomem, os amigos se transformam ilegalmente, né? Porque a Hermione pesquisa na lista de animagos e só tem 7 bruxos registrados no mundo inteiro e nenhum deles é o pai do Harry, o Sirius e o Pedro Pettigrew. E isso mostra uma parceria, um companheirismo, uma preocupação uns com os outros muito grande da parte dos meninos. E mostra realmente essa questão da união que os marotos tinham enquanto eles eram estudantes em Hogwarts. Mas também é no meio dessa amizade que sai a grande traição do livro, que é do Pedro sendo escolhido como fiel do segredo, né? Porque eles têm aquela ideia de que se eles escolherem o Sirius, como ele já era padrinho do Harry, é uma presa muito fácil pro Lord Voldemort, então eles escolhem o Pedro, só que sem saber que o Pedro já estava concomitado com o Lord Voldemort, ele já era do lado das trevas. E é o Sirius que acaba pagando, no final de contas, por tudo isso, mas realmente mostra o quanto esse poder da amizade entre os 4, ele existiu por um bom tempo pro bem, mas depois acabou se tornando pro mal, tanto que eles acabam indo pra caminhos totalmente diferentes e se encontram de uma forma ou de outra, né, infelizmente sem o Tiago, na Casa dos Gritos, que era o local que eles comumente se encontravam na época da escola. Então, meio que tudo volta pro mesmo lugar, sabe? Quase que o ciclo se encerra, né? E daí eu volto a dizer sobre essa questão do quão o Harry é um bom coração, né? E é por causa desse bom coração do Harry que o Rabicho foge no final das contas. Eu fico em choque, mas ao mesmo tempo nem tanto, que o Harry abriu mão, né, de se vingar pelas próprias mãos sobre o que aconteceu com o pai dele, com o Rabicho. Ele poderia, obviamente, ter matado o Rabicho ali junto com o Sirius e com o Lupin, mas ele decide que o Rabicho merece ser julgado corretamente pelo Ministério, que ele pague pelos crimes que ele cometeu, tanto quanto o Sirius pagou, sem ter culpa de nada. Mas essa decisão do Harry acaba acarretando na fuga dele e, consequentemente, essa fuga traz todos os piores acontecimentos possíveis pro futuro do Harry e o futuro da escola e o futuro de toda essa trajetória que envolve o Lord Voldemort. E essa fuga realmente é um grande ponto de virada na história, porque é depois que isso acontece que eu sinto que o coração do Harry, ele vai se fechando e se endurecendo muito a partir daí. Porque daí vão vindo mais e mais tragédias e acontecimentos catastróficos na vida dele. Meu Deus, eu já tô me adiantando falando dos outros livros, mas realmente é muito verdade, sabe? Eu acho que é nesse momento que acaba a ingenuidade do Harry. Próxima resenha eu falarei disso, obviamente, mas a partir daí ele já ganha uma autonomia absurda em relação a isso, e a gente vê que tem muita ligação com esse final de Prisioneiro de Azkaban. E como eu sempre falo, a gente tem aquela moral da história no final do livro que o Dumbledore traz pra gente, que tem toda essa questão da conexão com a família, das lembranças, da importância do Harry sempre cultivar isso dentro do coração dele. Realmente, meu Deus do céu, esse homem, e o que ele faz pelo Harry nesse final desse livro, a fala que ele dá pro Harry no final desse livro, meu Deus, me marcou muito. Eu acho que é a minha lição de moral, assim, que eu sempre comento, favorita de todas, assim, que o Dumbledore dá. E falando rapidinho do filme, eu acho uma pena a quantidade de coisas desse livro que são incríveis, que foram cortadas dele. Claro, não posso deixar de dizer que realmente é um dos filmes mais legais de Harry Potter. Eu entendo porque as pessoas gostam tanto, mas pra mim faz muita falta o campeonato de quadribol, ter sido a primeira vez que o Harry ganha a taça de quadribol com a Grifinória. Acho um crime a Firebolt só ter aparecido no final do filme, naquela cena meio tongona do Harry voando, que trava no final do filme com a cara dele assim, meio torta. Acho que a Firebolt tinha que ter aparecido no meio da história, como ela é aqui no livro. Mas também isso compensa mesmo um pouco quando a gente tem aquela cena espetacular do vira-tempo, muito legal. Mais uma vez, ter a experiência de ver
nas telas, algo que a gente lê e cria com a nossa imaginação ganhando vida na nossa frente. É realmente muito recompensador fazer esse processo de ler o livro inteiro e depois ir assistir o filme. Então é isso da minha resenha de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban pra vocês. Como eu disse, é mais um 5 estrelas e favoritado, o meu novo favorito. Vamos ver se os outros 4 livros que tem pela frente vão ganhar desse aqui, o que eu acho muito difícil, apesar de que eu tinha falado isso de Câmara Secreta também, mas realmente isso aqui é absurdo, 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 incrível, impecável. Todos os adjetivos positivos possíveis que existem no dicionário português se referem a este livro. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Eu sei que ficou longo, praticamente um filme de Harry Potter inteiro aqui, mas eu fiz com muito carinho, muito amor no coração pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês já leram, já assistiram o filme de Prisioneiro de Azkaban, se também é o favorito de vocês, comentem aqui embaixo, deixem nos comentários de vocês, que eu amo ler e acompanhar essa interação que a gente faz aqui, é muito legal. E eu prometo mesmo que eu não vou demorar tanto assim pra soltar os próximos vlogs. Cálice de Fogo já tá gravado, Ordem da Fênix já tá gravado, Enigma do Príncipe já tá gravado. Pra mim agora, neste exato momento que eu me encontro da vida, só falta Relíquias da Morte. Meu Deus do céu. Logo mais eu trago cada um deles aqui pra vocês. Tchau, tchau!